Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais um vídeo. Desculpa a demora aí, pessoal. Tô com uns projetos aí, então não tá dando para fazer tão rapidamente as transmissões da live. E eu tô tentando organizar o tempo, né, para que vocês consigam fazer todas as atividades dos outros professores e a minha também, tá certo? Então hoje a gente vai começar a falar sobre as forças, né? Lembrar que nas últimas aulas a gente trabalhou a força peso, trabalhamos a força normal, as leis de Newton e os princípios da dinâmica, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá, né? Então só dando uma relembrada no que aconteceu tem acontecido nas últimas aulas, tá certo? E a gente volta a entrar na questão dos exercícios. Bom, a primeira, bom dia. Eita. Primeiramente, bom dia. Então a gente trabalhou na última aula, né, os princípios da dinâmica. Lembrar que a dinâmica ela é uma parte da cinemática, que ela vai tratar das causas do movimento. Também trabalhamos as leis de Newton, né? A lei de Newton. E a gente tem a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A lei da inércia ela vai dizer que o corpo ele não está, as forças resultantes de um corpo será igual a zero quando ele está em repouso. Quando ele estiver em repouso, então as forças resultantes será igual a zero, ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme, as forças resultantes vai ser igual a zero. Tá? Então quando a gente está parado, as forças que estão atuando no nosso corpo é zero, né? Assim, quando a gente está em movimento de velocidade constante, as forças também vai ser igual a zero. Na segunda lei de Newton, a gente trabalhou o princípio básico da dinâmica, né? É o princípio básico da dinâmica, tá? E aí vocês não podem esquecer, quando eu tiver todos os corpos, eles estão, quando ele estiver em movimento diferente de velocidade constante, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é o princípio básico da dinâmica. Ok? A gente trabalhou a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton vai falar da força Deixa eu botar aqui a canetinha, a cor da caneta preta, tá? Mais bonitinho. Então na terceira lei de Newton, a gente vai trabalhar a força. Puxa, que é isso, gente? Cor da tinta preta. A força da dinâmica, a força de ação e a força de ação e reação, né? As forças com relação à ação e à reação. Quem lê o material tem que lembrar que existem dois tipos: as de contato. Então eu tenho que ter o contato com o outro corpo para que haja essa força de ação e reação. E as de campo. As de campo é força peso, força gravitacional, a força elétrica, tá? Então são esses temas que vocês têm que lembrar para as próximas aulas, tá? Inclusive a de hoje. A gente viu dois tipos de força. A primeira foi a força peso,
a força-peso. A fórmula da força-peso é a massa vezes a gravidade. É importante lembrar dessa fórmula. Então, qual é a unidade de medida da força-peso? É o Newton, né? Então, se eu tenho um corpo que tem 10 quilos, certo? De massa, e ele está a um campo que tem uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, então a força-peso desse corpo vai ser a massa 10 vezes a gravidade, que é 10. Então o peso vai ser de 100 newtons. Resumão da última aula. Teve a outra força também que a gente trabalhou, que foi a força normal, né? A força normal. Então, deixa eu só abrir mais uma tela aqui pra gente. Na força normal, que foi o finalzinho que eu falei na questão, né? Vamos ao que é importante na força normal. Então imagina o corpo aqui, ó, aqui eu tenho uma região plana, certo? E aqui eu tenho um corpo em cima dessa região plana, tá? Esse corpo ele está sujeito a uma força-peso. Então todo corpo tem força-peso. Se tem massa, tem força-peso, tá? Só que essa força-peso, ela é equilibrada. Se o corpo estiver parado em movimento retilíneo uniforme, o que está equilibrando esse corpo vai ser a força normal. Então a força normal é uma força de contato, tá? A força normal é uma força de contato e ela é perpendicular ao plano, certo? Onde está o corpo. Essa aqui vai ser a força normal, tá? Então a força normal sempre é perpendicular. Hoje vocês vão trabalhar, vai trabalhar o plano inclinado. A gente vai ter um conceito que eu preciso falar com vocês, que esse corpo inclinado vai trabalhar em um que a gente chama de plano inclinado, tá? Plano inclinado. Bom, oxe, que danado é isso, hein? Eita, Senhor. Vamos lá. Se esse corpo estiver em um plano inclinado, certo? Esse plano inclinado, vamos supor que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Esse corpo ele vai estar sujeito a uma força-peso, e a força-peso sempre com relação ao centro da Terra. Essa aqui é a força-peso. E a gente vai ter também a força normal. A força normal ela é perpendicular ao contato. Então, ó, a força normal vai ser essa força aqui. Vocês estão notando que a força normal aqui, ó, tem a mesma direção da força-peso. Aqui não, aqui ela tem uma força diferente. Quando a gente fazer a questão, eu falo para vocês. Tá, e como é que eu calculo o valor dessa força normal? Tem alguma fórmula? Não. Você tem que saber analisar a situação. Então, toda vez que vocês for analisar um corpo, vocês precisam colocar as forças que atuam no corpo, tá? Para vocês conseguirem calcular o valor de algumas forças, não é só a normal. Hoje a gente vai trabalhar a força de tração, que tem a mesma forma da força normal. Então, por exemplo, aqui, ó, se esses corpos eles estão equilibrados, ele está parado, que quer dizer que a força resultante é igual a zero, certo? Como assim? Se a força resultante é igual a zero, significa que eu tenho a força peso menos a força normal. Isso aqui vai ser igual a zero. Esse é o conceito que vocês vão aprender, tá? Então, se eu tenho a força peso menos a normal é igual a zero, se eu quero calcular só o valor da força normal, ó, eu vou dizer que o peso é igual a menos a normal, vem para cá, vai ficar positivo, né? Então a força normal vai ser igual a força peso. A força peso, vocês sabem como é que calcula. A força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então a normal, nesse caso, vai ser igual a massa vezes a gravidade. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, vocês estão notando que aqui ele está um plano inclinado, tá certo? E a força peso não tem a mesma direção da força normal. Então hoje a gente vai trabalhar um conceito de
já trabalhamos, né? A ideia a gente vai trabalhar a decomposição dos vetores, né? Isso a gente viu em cinemática e a gente vai voltar a ver aqui, ó. Então, eu vou pegar essa força-peso aqui e vou tornar ela na mesma direção da força normal. Então, eu vou fazer aqui, ó, a decomposição da força-peso. Então, eu vou ter tanto um vetor para cá, se esse cubo está caindo, ele vai ser para cá, né? Então, eu pego esse vetor força-peso e vou decompor ele em mais dois vetores. Estão percebendo aqui, ó? Esse vetor aqui eu vou chamar de PY. Mas por que PY? Porque aqui é sempre o eixo Y, né? E aqui é o PX. Certo? Então eu vou ter essa lógica aqui, ó, PY e PX. Então, fazendo isso, eu vou dizer que a força normal é igual a PY. E como é que eu calculo o valor de PY? A gente trabalhou na primeira parte de cinemática a decomposição de vetores, tá? Então, eu vou ter que trabalhar. Existe uma explicação matemática, mas eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir vocês. Mas pense o seguinte: toda vez que esse ângulo está aqui, ó, esse ângulo vai ser esse ângulo daqui, ó. O valor desse ângulo vai ser a mesma coisa desse ângulo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse ângulo de 30 graus é igual a esse ângulo aqui, 30 graus, tá? Como é que eu chego nisso? Pessoal, eu vou explicar aqui rapidamente, mas se vocês não entenderem, não tem problema não. Imagina assim, ó. Aqui eu estou fechando o triângulo, não estou fechando o triângulo. Aqui eu também tenho, ó, a mesma ideia, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, esse ângulo é de 90 graus, certo? Então aqui, ó, é 90 graus também. Então, vocês estão percebendo, se eu levantar esse ângulo para cá, se esse triângulo aqui, ó, ele ficar em pezinho, do mesmo jeito dessa reta aqui, ó, vocês estão notando que o 30 graus daqui vai ser igual a esse 30 graus daqui, ó. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Eu falei que aqui é 90 graus, não é isso? Aqui, ó, 90 graus, isso aqui também é 90 graus, ó, mesma coisa. Aí esse ângulo aqui, ó, é exatamente esse ângulo aqui, 30 graus. Aqui vai ser o PY, aqui vai ser o PX, e aqui vai ser esse P aqui, ó. Ó, esse P daqui vai ser exatamente esse ângulo aqui. Essa dimensão aqui, ó. Isso aqui é o P. Se vocês conseguirem compreender isso, como é que isso aqui é P, isso aqui é PY, isso aqui é PX, então eu sei que o cosseno de 30 graus, o cosseno desse ângulo aqui, vai ser igual a PY sobre P. Isso aqui é matemática, é um assunto que a gente chama de razões trigonométricas, tá? Quem quiser se aprofundar, vá lá e veja, porque assim, isso alguns alunos devem ter visto lá no 9º ano, tá? Mas se não lembram, é o seguinte: o seno de um ângulo é o cateto. A gente já viu isso também, tá, gente? Esse ano. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de um ângulo. O seno desse ângulo aqui, ó, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é esse maior valor aqui, é o que vai estar na frente desse ângulo, né? É o que vai estar na frente desse ângulo. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto oposto, perdão, o cateto adjacente. Tem que aprender a usar melhor essa borrachinha aqui. Opção de ponteiro. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é matemática. Vocês podem ter visto isso já, tá? Então, ó, o cosseno desse ângulo aqui é o cateto adjacente. O cateto adjacente é PY. Então, ó, o cosseno é PY sobre P. O seno de 30 graus vai ser igual a quem? O cateto oposto, PX, sobre P. Então, tá aqui, ó. O cosseno e o seno, tá? Certo? Então, se eu quero encontrar o valor de PY,
Se eu quero encontrar o valor de PY, então aqui, ó, vou colocar pretinho aqui em cima. Tá vendo? Então, PY vai ser igual a P vezes o cosseno de 30 graus. Eita, peste. Deixa eu corrigir aqui o seno. Que ficou, minha imagem ficou aqui na frente, né? Então vamos lá. Deixa eu corrigir aqui o seno, tá, gente? O seno, tem que lembrar que eu tô aqui nesse cantinho daqui, ó. Tô no cantinho aqui. Então, ó. O que tá escrito aqui, gente, eu vou colocar aqui, tá? Então aqui, ó, o seno de 30 graus, o que eu escrevi aqui é o seno de 30 graus, é o cateto oposto, ó. O cateto oposto é esse valor aqui, ó, é esse cateto aqui, ó, px sobre a hipotenusa P. Tá? Então tá aqui, ó. Certo? Então, dito essas definições, ó, o cosseno, aqui voltando aqui agora, o cosseno de 30 graus é PY, eu quero encontrar o valor de PY, é igual a P vezes o cosseno de 30 graus, ó. P vezes o cosseno de 30 graus. Portanto, o meu valor da força normal aqui mudou, né? É o que a gente estava falando. O valor da força normal. O valor... Eita. Chega ali. O valor da força normal vai ser igual a P, ó. Aqui, ó. O valor da força normal vai ser P vezes o cosseno de 30 graus. Tá vendo aqui, ó? PY é esse valor aqui, ó. E essa força normal é que vai ser igual ao valor de PY. Tá? Esse é o que a gente vai trabalhar hoje, em uma questão hoje. Se eu pedisse por acaso, vamos dizer que eu dissesse que esse corpo ele estava em movimento. Se esse corpo está em movimento, então a força resultante desse corpo seria igual a PX aqui, ó. Porque o corpo, vamos supor que ele está caindo, né? Levando em consideração que ele está descendo a ladeira. Essa força normal é anulada pela força PY, tá? Então ele só vai estar em movimento porque vai estar atuando a força resultante. Lembra, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a PX. Certo? Então a força, quem é PX? Força resultante vai ser PX, e PX é esse valor aqui, ó. PX vai ser P vezes o seno de 30 graus. A força resultante. Tá aqui, ó, gente. Aqui, ó. Como é que eu acho o valor de PX? PX vai ser igual a P, ó, P vezes o seno de 30 graus. É exatamente esse valor aqui, ó. Achei o valor da força que está sendo atuando aqui, ó. Se eu pedisse a aceleração, por exemplo, imagina que eu peço aceleração, vocês têm que lembrar que a força é a massa vezes a aceleração. O valor da força-peso está aqui, ó. Força-peso, a gente viu no slide anterior, é a massa vezes a gravidade. O seno de 30 graus, vocês têm que saber lá na tabela que eu vou daqui a pouco passar para vocês, é igual a 1 sobre 2. E aí vocês têm que fazer o cálculo, ó. Essa massa corta com essa massa, né? Esse equilíbrio por esse. Então a aceleração é a gravidade sobre 2. Pronto. Essa foi até a última aula, que são conceitos que a gente deveria ter visto até a última aula. Eu já coloquei plano inclinado, que é o que a gente vai, daqui a pouco eu vou reforçar com a atividade. E a gente vai falando mais as forças que vocês vão aprender hoje, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, ó. Primeira questão, associa a coluna 1, essa coluna aqui, com a coluna 2. Então, vocês vão ter que associar essa coluna com essa coluna daqui, ó. Tá? Então tem aqui, ó. Quando o garoto joga uma bola, certo? Para que ela se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Vocês têm que identificar qual é a lei que está trabalhando aqui. Eu não vou falar, porque aí vocês têm que dar uma lembrada. Mas lembre-se, são 3 leis. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Os corpos
que estão com força resultante igual a zero, ou estão em repouso, ou estão em movimento retilíneo uniforme. Na segunda lei de Newton tem o princípio da dinâmica, massa vezes aceleração, ou seja, todo corpo que está com aceleração, ele está com a sua força resultante diferente de zero. Tem uma força resultante atuando. E a terceira lei de Newton, existem dois tipos de contato. De extensão da força. Eu vou ter a força por contato e vou ter a força pelo campo. No campo eu posso ter aqui a força peso, né? Quando a gente solta uma bola, por exemplo, ela desce porque tem a força gravitacional. Por força de contato, eu vou ter a força normal. Tá? Então dê uma lida lá no material que eu passei para vocês, que tá bem claro, isso aí vocês podem fazer sim, tá? Então, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa machuca porque o chão bate na pessoa. Vocês vão ter que identificar qual é a lei que está atuando aí. Um garoto está andando de bicicleta, a bicicleta bate numa pedra e o garoto é lançado para frente. Então vocês vão identificar, fazer a sequência aqui, ó. Fazer a sequência e vocês vão e respondem. Segunda questão. Dois blocos de massas. A massa A 3 kg, esse bloco tem 3 kg, esse bloco tem 1 kg, tá? Eu vou mudar, como a gente tem feito. Eu vou colocar que esse bloco aqui vai ter 6 kg e esse bloco aqui vai ter 2 kg. Juntos podem realizar sem atrito, não há atrito. Isso aqui vocês vão aprender depois. Sobre um plano horizontal, ó. O plano aqui, pessoal, é horizontal. Então eu tenho uma força atuando em cima desses dois blocos. Esses blocos são empurrados por uma força horizontal F de módulo 20 newton. O meu vai ser 80 newtons, tá? O meu 80 newtons. Conforme a figura a seguir. Ele quer saber qual é a aceleração desse movimento. Então, gente, eu tenho aqui, ó, massas e eu tenho força, certo? Força é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Simples, tá? Ok? Tá empurrando os dois blocos. Eles estão em contato. Então quer dizer que a força, que é aqui, ó, 80 newtons, vai ser igual a massa. Qual é a massa nesse caso? Eu tenho dois corpos. Então eu vou ter que somar essa massa com essa massa daqui, ó. É como se ele estivesse empurrando 8 kg, né? 8 kg. Então a massa vai ser igual a 8. Portanto, quanto equivale a aceleração? É exatamente o que ele está querendo saber aqui, ó. Quanto equivale a aceleração, tá? Aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, né? Então ficar 80 sobre 8 igual a aceleração. A aceleração vai ser de 10. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é nesse raciocínio que vocês vão fazer essa questão. Terceira questão. Aqui, antes de falar dessa questão, eu vou falar para vocês, vou explicar sobre o que é uma força de tração, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, depois eu apago. Tração, a força de tração. O que é força de tração? Força de tração nada mais é que um tipo de força que acontece em cordas, em fios. Essa é a força de tração. Então, por exemplo, imagina que eu tenho dois corpos, um puxando o outro. Eu vou ter uma força que atua aqui, eu tenho uma força que atua aqui e tenho uma força que atua aqui, ó. São duas forças que atuam aqui. Esse corpo está sendo puxado para cá e esse corpo está sendo puxado para cá. Logo, vai ter uma força de tração para aqui e outra força de tração para cá. Força 1, tração 1. Força 2, tração 2. Esses corpos estão sendo puxados. Agora imagina a outra situação. Uma bola que está presa a um fio sobre o teto, tá? Então eu tenho uma bola presa a um fio sobre o teto. Eu sei que aqui, ó, vai existir a força peso, certo? Isso aqui vocês vão ter a força peso. Essa força, por que a bola não cai? Porque existe a força de tração que segura a bola. E ó, estão nos mesmos corpos, tá? Vocês notem que a força de tração, ó, é no mesmo corpo. Tá certo, gente? Então, esse eu estou explicando para vocês o que é a força de tração. Força de tração é uma força que ocorre nos fios e cabos e outras coisas que puxar. Do que puxar tem força de tração. É menos a mola, tá? Mola a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Bom, ok? Então, esse é o conceito de força de tração. Então, vamos agora fazer a questão. Deixa eu apagar aqui o slide.
Vamos lá. 2 blocos. Deixa eu tentar apagar isso aqui, gente. Não tô conseguindo apagar. Vamos, meu filho. Apagou não, por quê? Apagou. Então, ó. 2 blocos de massas M1 aqui. Massa M1 5 kg e massa M2 3 kg. Vou trocar. Quer alterar? Quer alterar? Só um minutinho, gente. Tira, eu tô mandando vocês apagar tudinho. Ele não tá apagando. Apague, meu filho, apague isto. É muita onda, gente. Esse negócio às vezes me quer irritar, viu? Atrapalhar a nossa vida. Apague, eu tô mandando você apagar. Dois blocos de massa M1 5 kg e M2 3 kg, ligado por um fio inextensível. Toda vez que tiver isso aqui, gente, a gente vai falando assim, ó, fio inextensível, tá? Vocês não consideram o peso do fio, não considera nenhuma informação sobre o fio, tá? Quando eu disser fio inextensível, é que o peso, a dimensão deles podem ser desconsideradas, tá? Então aqui, ó, quando ele fala 2 blocos de massa são ligados por um fio inextensível, é isso que eu estou falando. Podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Se está deslizando, ó, é porque existe uma força atuando sobre esses corpos, tá bom? Esses blocos são puxados por uma força horizontal, ó, tá vendo? F, eu estou dizendo, de módulo 80 N, conforme a figura. Desconsidere a massa do fio. Estou fazendo a redundância porque o que eu já falei que o fio é inextensível. Ele quer saber qual a força de tensão que liga os dois blocos. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar os valores. Vou dizer que a massa aqui desse meu corpo aqui não vai ser 5 kg. Eu vou dizer que ele vai ser 8 kg. Certo? E aqui não vai ser 3 kg, vai ser 2 kg. A força não vai ser 80 N, vai ser 240 newtons, tá? Vamos lá. Então, ó, eu tenho que analisar, a primeira coisa quando eu fazer análise de força de tração, eu tenho que analisar corpo a corpo, tá? Então vamos primeiro pegar esse corpo aqui. Vamos pegar esse rapaz aqui, ó. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Pelo que a gente já viu até agora, eu tenho a força peso, que vai para o centro da Terra. Tenho a força normal, que é uma força de contato. E tenho essa força aqui, ó, que vocês já aprenderam hoje. Essa força está sendo puxada, né? Certo? Você concorda que está sendo puxada? Tem uma coisa puxando ela para cá, ó. E essa daqui vai ser a força de tração. Se tem fio, tá tendo a força de tração. Certo? Essa força daqui, a força normal, anula a força peso. Então não preciso mexer nelas. Eu só sei que aqui nesse corpo 1, no corpo 1, eu vou ter a força de tração. Tá? Bom, vamos agora para o corpo 2. No corpo 2, eu vou ter o que? Também vou ter a força peso, que é anulada pela força normal. Professor, quando o senhor fala anulado, por quê? Porque o corpo não está subindo nem está descendo, ele está parado lá, está no mesmo plano. Então, se está no mesmo plano, as forças se anulam. Essa força anula essa força, terceira lei de Newton. Mas existe essa outra força aqui, ó. Existe uma força daqui e existe uma força daqui. Essa força aqui, certo? E essa força aqui, ó, é a força de tração, essa força daqui, ó. Tá claro isso para vocês? Beleza, gente? Então vamos lá, né? Bom, eu sei, agora eu vou para os valores, certo, gente? Qual a força de tensão que liga os dois blocos? Já sei quais são as forças que atuam. Sei que essa anula essa daqui, essa aqui, tá? Aqui eu tenho que a força resultante tem um valor, é diferente de zero, certo? É diferente de zero. Quem é a força resultante aqui nesse corpo? A força resultante é a força de tração. A força resultante é a força de tração. É igual a massa do corpo, que eu já dei aqui para vocês. A massa deu 8 kg, né? A massa de 8 kg. E a aceleração. E qual é o valor da aceleração? Eu não tenho a informação, certo?
Não tem informação. Ok? Não tem essa informação. Aqui, ó, eu tenho que essa força, a força peso, anula a força normal. Massa, esquece essas forças. Mas eu sei, ó, que a força eu sei que a força que está atuando aqui, ela está puxando essa tração aqui, ó, certo? E essa força daqui, ó, ela é maior que essa força daqui. Então, ó, a força resultante nesse segundo corpo é a massa vezes a aceleração. É segunda lei de Newton, tá? Eu usei aqui, ó, segunda lei de Newton. Aqui também eu estou usando a segunda lei de Newton. Aí deu isso aqui. Tensão é tensão, a força de tração, perdão, é a massa vezes a aceleração. Só que eu só sei o valor da massa, mas eu não sei o valor da aceleração. Eu posso até dizer que a tração é massa. A massa aqui vale quanto? Vale 8. E a aceleração eu não sei. Eu sei que a tração então vai ser igual a 8A. Eu posso dizer isso aqui, tá? Eu sei que eu estou aqui, eu tenho que ficar esperto. Então agora eu vou pegar esse corpo agora e vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vou dar aqui. Se a força resultante é a massa vezes a aceleração, quem é a força resultante? É uma força, vai ser essa força aqui, não é isso? Menos a tração. Eu sei o valor da tração? Sei não. Não sei o valor da tração. Massa, a massa desse corpo é quanto? 2 quilos. E a aceleração eu não sei quanto que é. Tá? Então, ó, essa força resultante é quem? É a força menos a tração. A massa, 2 quilos. E a aceleração eu não sei quanto que é. Tá? Eu sei que essa força menos a tração é quanto? A força eu dei aqui para vocês, não disse? A força, essa força daqui, ó, é 240 newtons. Menos a tração, eu não sei quanto é que é. É igual a 2A. Certo, gente? Ó, a tração, gente, eu já achei aqui, ó. A tração é igual a 8A. Então, 240 menos 8A. Eu achei aqui, não foi? Isso aqui, a tração é igual a menos 8A. Então, só estou substituindo. Onde tem T, eu coloco no 8A. É igual a 2A. Portanto, esse menos 8A vai para lá, fica positivo. 240 é igual a 2A mais 8A. Só vou inverter aqui para vocês não ficarem perdidos aí. 10A, 2A mais 8A dá 10A é igual a 240. A vai ser 240 sobre 10. Logo, a aceleração é igual a 24 metros por segundo ao quadrado. Achei o valor da aceleração. Por que eu achei o valor da aceleração? O corpo está em movimento. Eu preciso encontrar primeiro a aceleração. Mas, professor, se eu não quero a força de tensão? Sim. Se eu quero a força de tensão, falta concluir, né? Eu sei aqui, por exemplo, ó, que a tração é igual a 8 vezes A. Logo, tração é 8 vezes 24. Se vocês fizerem a conta aí, 8 vezes 24 vai dar... Deixa eu fazer a conta. Oito vezes 24 dá 192 newtons. 192 newton. Pronto. Seria uma das respostas aqui. Então aí é com vocês, tá? Quarta questão. De novo, tração, tá? Só que aqui eu tenho uma posição diferente, gente. Tração aqui, vamos analisar os copos, né? Nas figuras de bloco A e B, com massas igual a 4, 6 kg, vou mudar os valores aqui para 5 e 15 quilos, certo? Aqui vai ter 5 quilos e aqui vai ter 15 quilos, ok? Respectivamente, são ligados por meio de um cordão inextensível. Então tá aqui um cordãozinho para... Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Organizei os dados, né? Desprezando as massas do cordão, ó, eu não falei que era inextensível, mas eu disse que despreza as massas do cordão e da rodana. Então eu não vou considerar nem massa daqui, nem massa daqui. Não posso considerar. A aceleração do bloco A, ele quer saber, ó, a aceleração. Tá? Então, de novo, pessoal, a gente vai trabalhar só com os corpos separados. Não, vocês não podem fazer logo de cara, querer tentar resolver tudo de uma vez, não.
Eu tenho que analisar esse corpo e tenho que analisar esse corpo. Vou analisar esse corpo aqui, ó. Em B, o que é que está acontecendo em B? Em B eu tenho a força peso, tenho a força normal, sempre peso para o centro da Terra, normal, perpendicular à região de contato. Tem a força peso e força normal e tem aqui, ó, a força de tração. Por que a força de tração aqui? Que é exatamente essa força. Esse corpo está sendo puxado por isso aqui, ó. Então eu vou ter que essa aqui é a força de tração, tá certo? Analisei as forças desse corpo. Eu já vou saber que a força normal é anulada pela força peso. Concordam, né? São iguais. O corpo não está levantando, ele está no mesmo plano. Nesse corpo aqui, o que é que eu vou ter? Nesse corpo eu vou ter a força peso. Concordam? Eu tenho força normal? Não. Tenho força normal? Tenho. Seria aqui, ó. Vamos supor que eu tinha uma força normal aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse uma força normal aqui. Mas essa normal aqui é igual a zero. Por quê? Porque o corpo não está balançando, né? Ele está caindo, ele está descendo. Tá? Então não tem como. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Aqui não tem como esse corpo vir para cá. Ele não está vindo para cá. Se tivesse, existiria uma força para cá, certo? Como não tem uma força para cá, eu não vou ter uma outra força para aqui, certo, gente? É só isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não tenho uma força aqui, ó. Eu só vou ter a força peso. A força normal é zero, né? Não existe uma força para cá. Se tivesse uma força para cá, ele teria a força normal. Só que não está tendo a força normal. Ele está descendo, né? Ele está descendo. E eu vou ter aqui, ó, a força de tração. Estão notando essa força aqui para cima? Isso aí não é a força normal, essa é a força de tração, tá? O corpo está descendo sem contato. Então vocês estão notando que a força peso aqui vai ser igual à força de tração? Certo? Então aqui eu tenho que a força peso, como o corpo está descendo, ó, eu tenho que a força peso é igual à força de tração. Então quem é o peso? Peso você já sabe que é a massa vezes a gravidade. Quanto equivale a massa desse corpo aqui? Ó, o corpo A tem uma massa de 5 kg, né? E a gravidade, 10. Não é isso? Tração vai ser igual a 50 newtons. Professor, mas qual é a fórmula para tração? Não tem. Vai depender das forças que estão atuando no corpo. Tração aqui ficou igual a força peso. Então, achei o valor da força de tração. Aqui, ó, a força de tração vai ser igual a 50 N. Se aqui é igual a 50 N, aqui, ó, gente, também vai ser 50 N, né? Então, já sei que aqui a tração é 50 N. Mas vocês estão vendo que o corpo ele está em movimento. Se o corpo está em movimento, então a força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, eu vou ter que a massa vezes a aceleração é igual à força de tração. A massa aqui eu disse que era 15 quilos, né? A massa desse corpo aqui, ó. Opa, é o contrário. É o contrário aqui, galera, ó. A massa de A é 15 quilos, tá? A massa desse corpo aqui é 15 quilos. Se aqui é 15, aqui vai ser 150 newtons, né? Aqui eu tenho uma massa de 5 quilos, ó. Até coloquei aqui, ó. A massa é 5 e aqui a massa é 15. Esse aqui tem a massa de 5 quilos, tá? Certo? Não é para considerar esse valor aqui. Isso é de vocês. Aqui vocês que vão fazer o trabalho de vocês aí. Então aqui eu tenho massa de 5 kg, aqui eu tenho massa de 15 kg. Aqui a tração deu 150 N, por quê? 15 kg vezes 10. Aqui eu vou ter que a força de tração vai ser minha força resultante. A força de resultante é igual à força de tração. Aqui a força é diferente de zero. Então a força resultante é igual à força de tração. Logo eu posso dizer que massa vezes aceleração é igual à força de tração. Quem é a massa desse corpo? 5 kg. Quem é a aceleração? É justamente o que eu quero encontrar, ó. Aceleração do bloco. Ele pediu aqui da aceleração do bloco A, tá? E já vou explicar que essa aceleração daqui é igual a essa aceleração daqui, né? Os corpos estão caindo. Esse está puxando esse. Então a aceleração desse corpo daqui vai ser igual a essa aceleração aqui. Igualzinho, tá, gente? Porque não tem como. Se essa aceleração aqui for menor, o fio vai estourar, né? Então a aceleração desse corpo vai ser igual à aceleração desse corpo. Eu vou achar a aceleração aqui, ó, nesse corpo aqui, ó. Então a aceleração é igual a 150 newtons
Portanto, a aceleração é 150 dividido por 5. Isso vai dar 30 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração, gente, desse corpo aqui. Tá? Só que a aceleração desse corpo, ela é igual à aceleração desse corpo aqui, ó. É igualzinho a aceleração desse corpo aqui. Tá? Por quê? Porque não faz sentido eles terem acelerações diferentes. Mas, professor, o senhor falou que a gravidade é 10 metros por segundo. Exatamente, a gravidade. A gravidade é uma força gravitacional, é uma força não é uma força de contato, é uma força de campo. Tá? A força de tração é uma força de contato, então aqui tem que estar em contato com aqui, ó. E eles estão em contato a partir do fio. Então, se a aceleração daqui for diferente dessa aceleração, alguma coisa vai estar estranha. Ou esse aqui tora o fio, ou esse daqui fica parado e esse daqui vai embora. Tá? É isso que eu quero que vocês analisem na quarta questão. Na quinta questão, eu botei mais uma questão de peso normal para a gente finalizar. Ela tem um pouquinho a ver com peso aparente, pessoal. Porque quando a gente está no elevador, o que é que acontece? Se o elevador desce muito rápido, a gente vai ter a sensação de que a gente está subindo. Tá? A gente está flutuando. Porque existe o peso da gente ele diminui. É como se o peso diminuísse. Vamos supor que Deus nos livre que o elevador partisse. Se o elevador partisse, a gente ia para o teto do elevador. Por quê? Porque o nosso corpo, o peso do nosso corpo ia ser menor que a descida da aceleração. Então a tendência é o corpo subir. Tá? Que a aceleração da gravidade é de 10 metros. Essa é a aceleração da gravidade. Hoje estamos num campo de 10 metros por segundo. Tá? Existe a aceleração do elevador. Então o elevador ele tem lá 2 metros, 3 metros. Pode ser qualquer aceleração. Se a aceleração do elevador for maior que a aceleração da gravidade, a gente perde o contato com o chão do elevador. Tá? Então a aceleração do elevador tem que ser menor que a aceleração da gravidade. Na medida que essa aceleração ela é muito rápida, a gente perde o contato com o chão. Tá? Vamos explicar a partir dessa questão aqui. Ó. Em um elevador, há um homem de massa igual a 80 kg. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá tudo certo. Em um elevador, há um homem de massa igual a 80 kg. Tá? Vamos desenhar aqui o elevador. Aqui o elevadorzinho. Deixa eu marcar aqui um X para não fazer o desenho aqui. Elevadorzinho. Tem um caboclo aqui dentro. E a massa dele não vai ser 80 kg, né? A minha, ele vai ser 100 kg já. Eu estou aqui dentro do elevador com a massa 100 kg. Sobre uma balança graduada em Newton, tá? Então ele está aqui, ó, tem uma balancinha aqui, ó. E essa balancinha está dizendo que a minha massa é de 100 kg. Massa, tá? Massa, não é peso. Peso é massa vezes a gravidade, tá certo? Em um instante, o elevador começa a subir com a aceleração de 2 metros. Ó, ele está subindo, tá? A aceleração do rapaz é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está subindo, tá? Determina a força-peso normal desse homem. Olha só, gente, vê que viagem. Força-peso é simples, né? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Ok? Eu já disse a vocês, considera a aceleração da gravidade de 10 metros. Logo, a força-peso, se é massa vezes a gravidade, ó, a minha massa é 100, a gravidade é 10. Logo, meu peso vai ser de 1000 newtons. Só isso aqui. Tá? Não tem bicho errada. Peso é sempre a massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Peso é massa vezes a gravidade. Ok? Só que aí tem um problema. Vamos analisar. Vamos supor que o corpo é essa bolinha aqui, ó. Ele tem a força-peso, né? Ele tem a força-peso. Mas a força normal, galera, tá pra cima, né? A força normal dele é pra cima. Vocês concordam? A força normal é perpendicular ao contato. Então a força normal dele é pra cima. O problema, pessoal, é que esse negócio está subindo, tá? Se ele está subindo, existe uma força resultante. Existe uma força resultante. E a força resultante é quem? A força resultante vai ser a força normal menos a força peso. Se ele está subindo, ó, essa força daqui é maior. Se ele está subindo, a força é maior. Se ele está parado, normal anula peso, certo?
Se ele está parado, é normal, não há peso. Primeira lei de Newton, lei da inércia, tá? Lei da inércia diz, se o corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, as forças resultantes é igual a zero. Então tem aqui, ó, se ele parado, força normal, força peso. Aí na balança vai dar o quê? Vai dar somente a minha massa. Ele vai dizer a minha massa. Ele não vai calcular valor de força, tá, gente? Balança não calcula valor de força. Quem calcula valor de força é o dinamômetro. É um instrumento que a gente consegue medir, tá? Imagina que eu fosse subir ou descer o elevador com o dinamômetro me puxando. Aí eu conseguia saber a força. Nesse caso aqui não, eu só sei a massa. Tá? Eu sei que a força peso é de 1000 newton. Porque a força peso é massa vezes a gravidade. Tá? Nesse caso eu tenho a força resultante igual a força normal menos a peso. Por que normal menos o peso? Porque a normal é para cima. Se o corpo está subindo, então a força normal é maior do que a força peso. Então a força resultante vai ser a normal menos a peso. Se o corpo estivesse descendo, a força peso seria maior. A força peso seria maior. Se o corpo está subindo, a força normal é maior. Tá certo? Força resultante é quem? Massa vezes aceleração. Isso aí você já sabe. Força normal, eu não sei quanto é, vou calcular. Força peso, ó, 1000 newtons. Qual é a minha massa? 100. Foi? Qual é a minha aceleração? Opa, a aceleração não é a aceleração da gravidade, né? Porque o corpo está em movimento e ele está subindo. A aceleração aqui nesse caso é 2, eu vou colocar 5, né? Aqui a minha aceleração é maior. Então a aceleração aqui vai ser 5 metros por segundo. Normal menos 1000. 100 vezes 5, 500. Normal menos 1000. Aqui menos 1000 passa para cá, vai ficar 1000 mais 500. Vai ser igual a minha força normal. Portanto, a minha força normal é 1500 newtons. A força normal é diferente da força peso. Porque o acelerador está o elevador está em movimento. Então, o que é que a gente tira dessa questão? É que quando a gente está no elevador, se eu subo, certo? A minha força normal é maior. Se eu desço, a minha força peso é maior. Tá bom, gente? Certo? Beleza? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem no WhatsApp e eu respondo, tá? Aqui é uma questão verdadeiro ou falso, tá? O que é que eu vou falar para vocês aqui, ó? Então eu vou, não vou, aí vocês vão ler a questão, dê uma pesquisada, vocês têm capacidade sim do que eu vou dizer hoje aqui, tá? O importante aqui é a ideia de peso aparente, que está lá no cronograma da gente. O que é peso aparente? O peso aparente é o peso que você está vendo ali que tem um objeto e você consegue calcular o valor daquele peso. Por exemplo, no elevador, quando o corpo está subindo ou descendo, ele vai ter um peso aparente, tá? Ele vai ter um peso aparente, porque ele depende tanto da aceleração da gravidade como da aceleração do elevador, tá? Quando nós entramos dentro da água, por exemplo, se a gente entra dentro da água, vamos falar que é um tanque, né? Vamos lá, vamos jogar uma bolinha aqui dentro da água, certo? Algumas bolinhas elas chegam aqui no meio e param, né? Algumas bolinhas quando chega aqui no meio e para. O que é que está acontecendo nessa bolinha? Eu estou tendo dois tipos de força atuando aqui nela. Tá? Eu vou colocar de cor preta. Nessa bolinha eu tenho a força peso. Todo corpo que tem massa ele tem força peso. E tem uma outra força, gente, que equilibra essa força peso. Essa força é a força que vai chamar, não é normal, porque não tá, o contato aqui é em todos os espaços, tá? A força que está equilibrando essa força peso é o que a gente chama de força de empuxo. Essa é uma outra força que vocês precisam aprender em física. Empuxo é o peso aparente da bola nesse espaço aqui, ó. É a força que está equilibrando aqui, ó, tá? Isso a gente é um assunto que a gente veremos em hidrostática no segundo ano. Isso é um assunto do segundo ano. Eu só quero que vocês compreendam que existe uma força que calcula peso aparente além da força normal, que é chamada de empuxo. No elevador, a gente chama de o peso aparente vai ser a força normal. Já dentro do líquido, por exemplo, a gente vai ter o empuxo. Lá no ar, a gente vai ter o empuxo, tá? Os cálculos de empuxo a gente vai ver no segundo ano. Agora eu quero que vocês conheçam esse tipo de força, certo? Quando você entra dentro d'água, que vocês ficam boiando, é porque a força, o peso de vocês, ele fica um peso aparente,
devido ao empuxo que a água influencia sobre o corpo. E aí vocês vão ler essa questão e vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. Se vocês não conseguirem compreender, leiam o material de vocês tem explicando, falando sobre peso aparente, ou então dá uma pesquisada na internet. Esse assunto, para primeiro ano, ele é muito simples, tá? Sétima questão. Determine o módulo da constante elástica de uma mola que é deformada em 3 milímetros quando puxada com a força de 9 kN. Bom, alguns conceitos aí. A gente vai trabalhar aqui a ideia de força elástica, tá? Força elástica. O que é a força elástica? Quando a gente puxa uma mola, essa mola estica, né? Claro, quando eu puxo a mola estica. Quando eu solto a mola, ela contrai. Quando eu puxo a mola, eu estou criando a aceleração, segundo a lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. É aí onde entra o princípio fundamental da dinâmica. Está acontecendo força aqui, e essa força vai ser justamente a força elástica. Força resultante vai ser igual a força elástica. Princípio fundamental da dinâmica. Puxei a mola, deu aceleração, ela está sendo comprimida ou estendida, né? E esse valor de extensão a gente vai ter a força elástica, certo? Força elástica nada mais é que uma constante K vezes o comprimento da dimensão da mola. Essa força elástica, tá? Essa é a fórmula para calcular a força elástica, nada mais além disso, gente. Esse K aqui é fornecido no problema, a gente chama de constante elástica. Lembrar o conceito de constante. Constante, gente, é um cálculo que é realizado em grosso modo, tá? Grosso modo, é um cálculo que é realizado com as molas. Por exemplo, eu pego um monte de mola e vou fazendo os cálculos, né? Calculando, pego um dinamômetro e vou puxando a mola. Aí vejo o espaço que ela percorreu. Pego outra mola, faço a mesma coisa. Pego outra mola com o mesmo material. Assim eu consigo identificar qual é a constante elástica desse material. Todo material tem uma constante elástica. Vocês não precisam decorar essa constante elástica. Isso é dado nos problemas. Existe uma tabela que tem essa informação, tá bom, gente? Beleza? Quando eu não pedir a constante elástica, vocês têm que procurar o valor, ou então eu vou ter que dizer o valor, tá? Então imagina a fórmula é essa daqui, constante elástica vezes a distância. Então vamos supor que eu tenho a molinha aqui, ó, que eu tenho uma barreira, não sei porque eu coloquei isso. Então imagina aqui, ó, essa mola, ela tá em repouso, tá? Tá em repouso, certo? Vou chamar aqui vamos voltar valores para não confundir algebricamente, tá? Vou dizer que aqui tem 5 milímetros, tá? Quando eu puxo essa mola, certo? Imagina agora a segunda situação, ó. Eu vou puxar a mola. Se eu puxo a mola, eu estico a mola, né? Estiquei a mola. Então agora, em vez dela ter 5, ela vai ter 3 milímetros, né? Então ela aumentou, perdão, aqui, esse comprimento aqui é 8 milímetros, né? Agora, puxei ela, ficou com 8 milímetros. Então ela aumentou em 3 milímetros. Se ela aumentou em 3 milímetros, esse aqui vai ser o meu X. Esse aqui vai ser o meu X. Eu aumentei ela em 3 milímetros, tá? Se eu quero calcular a força elástica, eu vou pegar a constante dessa mola e vou multiplicar por 3 milímetros. Tá? Esse é o primeiro conceito, tá? Bom, vamos para a questão agora, certo? Vamos para a questão agora. Isso é o conceito de força elástica. Isso aqui é simples. Vocês, se não conseguirem entender, manda mensagem, tá? Diz o que está acontecendo, eu vou tentar ajudar vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Determina o módulo da constante elástica. Ó, aqui é estranho, ó. Eu pedi o módulo da constante elástica. Então a força elástica é K vezes X, certo? Ele quer saber o módulo dessa constante elástica, é isso aqui, ó. Ele quer saber o valor de K, tá, gente? De uma mola que é deformada 3 milímetros, ó. O valor de X vai ser 3. Eu vou mudar, né, para efeito de cálculo. Eu vou colocar que é de 15 milímetros, certo? Quando puxada com a força de 9 kN, ó, 9 kN. Então, no meu não vai ser 9, eu vou colocar 150 kN. Aparecem umas coisas estranhas aqui, ó, e vocês têm que ficar espertos.
Ele deu a unidade de medida em Newton. Newton é Sistema Internacional de Unidades, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de comprimento não é milímetro. Vocês lembram que é metro, né? Você tem que lembrar que é metro. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de força é Newton. E tem esse K aqui, tá? Toda vez que vocês tiverem alguma grandeza, esse K significa que é para multiplicar por 1000, certo? Então aqui não tem 150 K Newton. Aqui eu tenho 150 e aumento 3 zeros. Em vez de ele colocar 3 zeros, ele colocou um K. Então aqui fica 150 mil newtons. Tá certo, gente? Então eu transformei. Tem outras medidas, tem o mega, que é um MGO, tem o tera. Isso aqui a gente viu inclusive no começo do ano, da sala de aula, tá? São os prefixos de unidade de medidas. Bom, quem quiser estudar para vestibular vai ter que lembrar disso, certo? Tem que fazer mais questões com isso aí. Então, ó, eu sei que a minha força elástica, mas eu já sei que a força elástica é de 150 mil newtons. Aqui eu tenho que transformar em metro, tá certo, gente? Então vocês podem usar a regra de 3, ou vão lembrar de Fernando, professor Fernando, que vai dar uma dica para vocês. Bom, aqui eu não tenho milímetros, eu posso colocar que isso aqui é 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Se for milímetro, 10 elevado a menos 3. Só é pegar o número e multiplicar por 10 a menos 3. Se for centímetro, vezes 15 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Se fosse decímetro, 15 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Deixa eu fazer uma tabelinha aqui para lembrar para vocês. Aqui eu tenho um metro, tá? Depois de um metro eu tenho o decâmetro. Depois do decâmetro eu tenho o hectômetro. Depois do hectômetro eu tenho o quilômetro. Isso aqui são os múltiplos do metro, né? Os submúltiplos do metro: milímetros, centímetros e decímetros. Então aqui, ó, 1 metro. Se eu quero transformar de metro para decímetro, se eu vou descendo, ó, vai ser 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3, que foi o que a gente fez agora. 1 metro, ele equivale a 10 elevado a menos 3 milímetros. Então, ó, se eu tenho milímetros aqui, ó, 15 metros, 15 milímetros corresponde a quantos metros? 15 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Se eu quero, se são múltiplos, então aqui vai aumentando em 10, ó. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. Bom, isso aqui, gente, é matemática, tá? Tô dando um apoio para vocês aí. Também isso aqui é assunto lá do ensino fundamental 2, tá? Também outra coisa. Não é assunto de ensino médio. Isso aqui é assunto de ensino fundamental 2. Beleza? Então dei um plus aqui, ó. Então só para finalizar esse plus, imagina se eu tivesse assim, ó, 15 quilômetros. Mas você tem que transformar isso em metros. Em vez de você fazer um monte de conta lá, aquela regra de 3, só é você lembrar que se tem quilômetros, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3. Só isso. Metros. Sem fazer conta. 15 quilômetros corresponde a 15 vezes 10 elevado a 3 metros. Vamos supor que eu tenha 15 centímetros. Ó, é centímetro, né? Então eu tenho que pegar 15 e multiplicar por 10 elevado a menos 2. 15 centímetros tem 15 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? É isso aí. Vamos botar para física mesmo. Vamos botar para física. Física. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Ajuda os irmãos. Borracha. Vai ser triste agora porque eu tenho que apagar tudinho. Bom. Então fiz essa questão, pessoal, para relembrar conceitos, tá mesmo, tá? Eu fiz de propósito mesmo, tá certo? A minha intenção foi essa. Para relembrar esses conceitos para vocês. Opção de ponteiro, na caneta. Então aqui eu tenho que eu já falei para vocês, né? Então aqui ficou 15 milímetros, 15 vezes elevado a menos 3 metros. Dito isso, eu já consigo calcular o valor da minha constante. Então eu tenho que a força elétrica é 150 mil. 150 mil é igual a constante elétrica K vezes X, que é isso aqui, né? 15 vezes 10 elevado a menos 3. Vou pegar isso aqui, ó,
e vou passar para cá. K vai ser igual a 150.000 sobre 15 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, gente, aí eu vou dar uma dica para vocês. A gente trabalhou no começo do ano, lá na sala, a ideia de notação científica para evitar um monte de cálculo mesmo. Vocês estão notando que aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 15, né? Eu posso pegar, dizer que esse valor de cima é 15 vezes 10 elevado a 4, não é isso? Ó, não tem 4, 0? 15 vezes 10 elevado a 4. Notação científica, a gente viu isso na sala. Dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 3. 15 por 15 dá 1, né? 10 elevado a 4. Aí vocês têm que lembrar que quando eu tenho divisão de potenciação, se aqui está negativo, quando vai para cima fica positivo. Fica 10 elevado a 3. E aqui a gente termina a questão dizendo que o K vai ser igual a 1 vezes. Quando eu tenho a mesma base, só é somar os expoentes. 10 elevado a 7. Newton por metro, que é a unidade de medida de constante elástica. Pessoal, fizemos bastante coisa aqui nessa questão, mas vocês precisam aprender esses conceitos. Força elástica, relembramos múltiplos, relembramos prefixos de números normais e fizemos cálculos com potenciação, tá? Pegue essa aula, dê uma revisada, tentem fazer a questão, ok? Então aqui, ó, um corpo foi colocado na extremidade de uma mola constante, aqui, ó, de uma constante. Aqui ele deu a constante, tá vendo? Ele disse que a constante é 2.000, a da gente vai ser, a minha vai ser 5.000. 5.000. Conforme a figura. Sabendo que o valor da deformidade é referido à mola de 50 centímetros, calcula o valor da força elástica. Então ele quer saber o valor da força elástica. Aqui não vai ser 50 não, aqui vai ser 20 centímetros, tá? Então ele deu o quê? Ele deu a constante, que é 5.000. Que não funciona o Ctrl Z aqui. 5.000 newton por metro. Esse é o valor da minha constante. O valor do meu X, lembrem, né? Força elástica é a constante elástica vezes o valor de X. Quem é X? X é o valor da deformação, tá? Ele até mostrou aqui, ó, o desenho para vocês, ó. Quando eu botei isso aqui, ele deformou esse valor de X aqui, tá? O valor de X nesse caso aqui deu 20 centímetros. Aí, ó, 20 centímetros não pode usar, porque eles têm que ser em metros. Ó, aqui a unidade de medida é metro. Então aqui também tem que ser metro. Então X vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 2, né? Metros. Estou usando aquela dica que eu dei na questão anterior para vocês. Se aqui é centímetro, aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Se fosse milímetro, era 10 elevado a menos 3. Se fosse decímetro, era 10 elevado a menos 1. Tá? Então, ó, X vai ser 20. Quanto é que é 10 elevado a menos 2? É a mesma coisa, ó. Se aqui está negativo, pessoal, quando vai para baixo, ele fica positivo, né? Também revendo a aula anterior, a questão anterior. 10 elevado a menos 2, quando vai para baixo, ele fica positivo, ó. Fica 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 é igual a 0,2 metros. Esse é o valor do X. Então, a força elástica, quem é a constante elástica? 5.000 vezes, ó, 0,2. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Em vez de eu fazer a conta, eu estou botando 2 sobre 10, né? 5.000 vezes 2 sobre 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou cortar esse 0 com esse 0. Então a força elástica é igual a 500 vezes 2, 1.000 newton. Essa é a melhor forma de fazer essa questão. Vocês podem fazer as contas aqui, tá? Pode fazer direto a conta aqui, mas vai dar um pouquinho mais trabalho. Tá certo, gente? Então, se vocês usarem esse procedimento que eu fiz, vocês vão conseguir resolver essa questão. Nona questão, a gente precisa lembrar dos conceitos que eu dei no início da aula, tá, pessoal? Então, observa a figura e analisa a força que atua sobre o corpo. Ó. Eu estou vendo aqui a figura, tem a força que está atuando aqui, não é isso? Tem essa força aqui, ó, descendo. O bloco está descendo a ladeira. O corpo tem massa de 12 kg. O meu vai ter de 20 kg. Certo? E o ângulo do plano é de 30 graus. O que é o ângulo do plano? É esse aqui, ó. O valor é de 30 graus. Tá? Não há atrito nesse plano. Não tem força de atrito. E a força de resistência do ar é desconsiderável. Então ele tá descendo de boa.
sem força de atrito, sem força de resistência do ar, está descendo de boa. E a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quer saber qual o valor da aceleração desse corpo? Olha só, gente, que ele perguntou. Ele perguntou o valor da aceleração desse corpo quando ele começa a descer. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que se ligar aqui, eu preciso fazer a decomposição. Tem que primeiro descobrir quais são as forças que atuam no corpo, certo? Então eu tenho aqui a força peso. Eu tenho aqui a força peso, é a força que atua no corpo. E tem a força normal, gente. E tem a força normal. São essas duas forças que estão atuando no corpo, né? Lembra no comecinho dessa aula que eu disse, pessoal, quando tiver essa condição, vocês precisam criar a decomposição, né? Precisa colocar a decomposição. Então vamos decompor, né, gente? Vamos botar vermelhinho aqui, ó. Então, decompondo essa força peso, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou ter essa nova força aqui, que eu vou chamar de PY. Essa nova força aqui, ó, vou chamar de PY. E vou ter essa força aqui, ó, que eu vou chamar de PX. Por que X? Porque está no eixo X. E por que Y? Porque está no eixo Y. Ó, vocês concordam que essa força daqui anula essa força aqui? Então, não preciso trabalhar nada do PY. Essa força é anulada por PY. Vocês lembram que eu disse que esse ângulo daqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, ó, eu preciso então descobrir o valor de PX. Eu preciso descobrir o valor de PX. Então, ó, se vocês lembrar do seno, o seno de 30 graus é igual a PX, né? Quem é PX? PX nesse valor aqui? PX está aqui, né? Esse valor é a mesma coisa desse aqui, ó. Então, o seno desse ângulo, imagina aqui, ó. Eu tenho aqui 30 graus. Eu tenho aqui que o seno desse ângulo, quem é o seno desse ângulo? É o cateto oposto, PX, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa, vocês concordam que essa é o valor de P? A hipotenusa vale P. Então, só preciso trabalhar com esses dois aí, ó. O seno de 30 graus é igual a PX sobre P. Tá certo? Então, ó, tá dividindo, passa para cá multiplicando. Seno de 30 graus vezes P é igual a PX. Bom, vamos lá. Agora a gente precisa usar números. O seno de 30 graus, vocês têm que lembrar daquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, né? Dividir tudo por 2. Raiz no que não é 1. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno. De 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. O seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, o seno de 30 graus, ó, é 1 sobre 2. Vezes. Como é que eu calculo o valor da força peso? Vezes a massa, vezes a gravidade. É igual a PX. Tá? Então, ó, 1 sobre 2 vezes a massa é quanto? A minha massa aqui deu 20 kg, né? Vezes 20, vezes a gravidade, que é 10, é igual a PX. Portanto, ó, gente, aqui eu vou ter que PX é igual a 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, PX é igual a 100 Newton. Achei o valor de PX. Quer dizer o seguinte, gente, que esse valor de PX aqui, ó, o PX é o que vai fazer o corpo andar em movimento. Se ele vai fazer o corpo andar em movimento, então ele é a força resultante, né? Força resultante é igual a PX. Tá? Quem é a força resultante? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Quem é PX? 100. Se a massa vale 20, a aceleração é igual a 100. Logo, a aceleração é 100 dividido por 20. A aceleração vai ser 100 dividido por 20, 5 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Agora que eu estou vendo uma coisa errada. Ajustar lá na questão, ó, agora que eu vi. Calcula o valor da aceleração desse corpo quando ele começa a descer. Eu quero saber a aceleração, tá? Então eu vou mudar lá na questão, tirar esses valores aqui, tá? Vou tirar esses valores aqui. Bom, essa é a nona questão, tá certo, gente? 10ª questão.
Se tiverem alguma dúvida com relação a essa questão, mandem mensagem para mim, digam alguma coisa que eu tento explicar, faço outras questões. Mas o raciocínio eu deixei bem claro aqui para vocês. Comecei a aula falando sobre isso e agora eu fiz a questão, tá bom? Se colocarmos o corpo padrão de exatamente 2 kg sobre uma mesa sem atrito e puxarmos para a direita até que adquira uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, declaramos que estamos exercendo sobre este corpo 2 Newton de... Você não descobriu o que é aqui. Conceito, tá, gente? Ó, se colocamos o corpo padrão de 2 kg, eu vou colocar aqui, ó, de 5 kg, sobre uma mesa sem atrito e puxamos para a direita, certo? Até que adquira uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, declaramos que estamos exercendo sobre este corpo 2 Newton. Como foi que ele chegou nesse 2 Newton? No meu caso não vai ser 2 Newton não, né? Vai ser 25 Newton. Por quê? Porque eu estou multiplicando massa vezes aceleração. Massa de 5 kg, a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 5, 25 newtons, certo? Daqui vocês conseguem descobrir que o newton equivale a quilômetro por segundo ao quadrado. Para não escrever isso tudinho, a gente escreve só newton. Ok? Caso a aceleração medida de 2 metros por segundo, caso a aceleração medida de 2 metros, seja, tá faltando um seja aqui, tá? Caso a aceleração, aqui nesse caso só vai ser 2 metros mesmo, vou deixar 2 metros. Pode dizer que foi aplicado uma, que quero saber, que vocês lembram, de 4 newton. Bom, no meu caso eu vou dizer que ele foi para 20 newtons. Então nesse caso aqui, ó, se em vez de ser 5 metros, eu vou agora colocar com 2 metros. Então, ó, massa vezes aceleração. Esse negócio aqui vai ser a massa dele, que a massa não muda, né? Continua 5 kg e a aceleração vai ser de 2, então vai ser 10 newton. Então aqui, ó, em vez de ser 20 newton, aqui vai ser 10 newton. Gente, essa questão aqui é simples, eu só quero que vocês lembrem o conceito de força, tá bom? Pessoal, encerramos aqui a aula, espero que vocês tenham gostado. Na dúvida, mandem mensagem, lembre-se que até essa atividade provavelmente vai ficar até sábado ou domingo, tá certo? E vamos aproveitar esse espaço, tá? As aulas estão acontecendo, eu estou disponível para vocês aqui, quase 24 horas, você responde a mensagem, às vezes eu estou online, eu já respondo. Aproveitem, pessoal, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.